Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é para a turma de contratos em espécie, tá? A gente terminou o contrato de doação, então agora a gente pode falar um pouquinho do contrato de locação, né? O contrato de locação, ele é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes cede à outra, né, a utilização de um bem mediante pagamento de uma remuneração. É importante falar que o que é cedido nesse contrato é o uso e o gozo, tá? Então a gente está falando daquela parcela menor da propriedade que é relacionada à posse do bem, tá? Partes envolvidas no contrato. Locador é aquele que cede o objeto, tá? A posse do objeto. O locatário, que é quem pode usar o bem, né? Durante um determinado tempo. Bom, o contrato de locação, ele tem início no 565 do Código Civil, tá? Então tem toda uma parte geral aplicada a todo e qualquer contrato de locação, e existe também uma lei específica que trata da locação imobiliária propriamente, que é a Lei 8.245 de 91, que trata especificamente do bem imóvel. Bom, vamos falar um pouquinho do 565 e os elementos essenciais desses contratos. O 565 ele diz o seguinte, do Código Civil, tá? Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho dos elementos essenciais. O 565 ele traz um conceito do que é o contrato de locação e, ao mesmo tempo, ele traz também os elementos essenciais desse tipo contratual. O primeiro elemento essencial que a gente vai falar um pouquinho é a questão do tempo. O tempo ele nada mais é do que a duração da locação. Então, é uma locação de um dia, de semanas, de meses, de anos, né? Eu tenho que especificar qual é o período de uso e gozo do bem relacionado a esse contrato de locação. Bom, outro elemento essencial é a coisa. A coisa nada mais é do que o objeto dessa relação contratual, que pode ser um bem móvel ou imóvel. Eu tenho, por exemplo, locação de automóveis, eu tenho locações de bens imóveis para fins comerciais, para fins residenciais. Então, existe uma série de coisas relacionadas à coisa, mas existe um bem móvel ou imóvel envolvido nessa relação contratual. A retribuição, do que ela trata? Ela trata do valor da locação. Então, qual que é o valor dessa locação? Né? É um valor fechado, ele tem que ser especificado no contrato, né? O contrato de locação, ele tem, por natureza, a questão da onerosidade, tá? Então, tem pagamento envolvido. Ele não é gratuito. Não há que se falar em contrato de locação de maneira gratuita. Eu vou locar um bem automóvel, eu vou pagar um valor de diária baseado ali no tempo, no tipo de veículo, com todas essas observações do objeto, mas eu tenho um valor de pagamento, tá? Uma retribuição. E com relação ao bem imóvel, eu vou verificar valor de mercado, área, finalidade da locação, todas as questões também são analisadas para atribuição do valor do contrato de locação. Bom, esse contrato específico, ele é um contrato que eu até brinco que é um contrato que foi feito para dar problema, tá? É muito fácil você ter uma responsabilização civil em razão de um contrato de locação. Então, ele é um contrato que tem que ser feito com uma certa cautela. Se for um contrato de bem imóvel, eu tenho que observar toda a lei específica, né, no que diz respeito à locação. Se é uma locação comercial, se é uma locação residencial, período, tá? Sempre façam esse tipo de contrato expressando qual é o tempo do contrato, se as partes não se manifestarem, se ele vai ser renovado ou não automaticamente. Isso é bem importante estabelecer para que haja ali uma segurança contratual para ambas as partes, tá? Outra coisa que é importante a gente falar também é que esse contrato em específico, ele tem diversas particularidades com relação à condição do bem. Então, é importante, na data da locação, eu estipular qual é a condição desse bem. No caso do bem imóvel, a gente é muito comum em vistorias você ter até fotos do bem, se tem acessórios ou não, qual a condição específica desses acessórios. Tudo isso deve ser estabelecido dentro desse contrato específico, tá? Se é um bem automóvel, qual a condição desse bem? Ele tem avarias, ele tem riscos, ele tem algum desgaste ou não? Ele está em perfeitas condições? Por quê? Na data de finalização desse contrato, eu vou precisar ver se houve algum dano ao bem ou não, se ele foi entregue na mesma condição.
Outra coisa que é importante a gente dizer, né? É posse, não é propriedade, então é uso e gozo do bem. Não há que se falar em transferência, disposição desse bem. É só uso e gozo do bem, tá? Se houver frutos também resultantes desse bem em si, que está alocado, eu tenho que estabelecer quem ficará com esses lucros, se houver esses frutos, né? Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito detalhada. Quanto mais específico com relação ao objeto, melhor, mais completo e mais tranquilidade as partes terão em realizar esse contrato, tá? É um contrato bem específico, tem várias questões aí que a gente vai falar ainda sobre benfeitorias e tudo mais, mas nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês estudem? Eu quero que vocês verifiquem lá o conceito, tá? Então, qual é o conceito do contrato de locação e também quais esses elementos essenciais que fazem parte desse contrato de locação, que é essencial para um contrato de locação existir. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da locação imóvel, a questão do principal acessório também é importante vocês verificarem, porque se esse contrato de locação estabelece acessórios, eu tenho que descrever quais são os acessórios que estão nesse contrato de locação e qual a condição também dos acessórios. Então, se eu estou locando um imóvel que tem mobília, eu tenho que escrever qual é a condição dessa mobília. Hoje em dia, as imobiliárias trabalham muito com foto, né? Tem foto de toda a mobília que está dentro da residência, até para saber se depois houve algum tipo de dano ou não numa possível responsabilidade civil. Então, sempre que vocês forem idealizar um contrato de locação, é importante vocês verificarem quais os possíveis riscos para evitar ali algumas responsabilizações que podem ocorrer diante desse contrato de locação. Então, não esqueçam lá os elementos essenciais, né? Então, tempo, coisa e retribuição. E não esqueçam também de analisar um pouquinho o conceito. Nos vídeos em sequência, a gente vai tratar de algumas outras particularidades desse contrato de locação, tá bom? Eu vou colocar também aqui para vocês as questões que vocês podem responder relacionada a essa parte geral do contrato de locação. E se tiverem dúvidas, também me enviem por e-mail, tá bom? O e-mail também está aqui na descrição do vídeo. Espero ter ajudado, espero que a gente volte logo. Um grande beijo para todos e até mais.